Olá, bom dia, meu nome é Felícia Leitão, esse é meu canal A Paz que Vem de Deus. Hoje eu vou fazer mais um vídeo para falar mais um pouquinho sobre a minha trajetória com o câncer, né? E hoje eu escolhi a história de Abacuque. Abacuque é um dos profetas da Bíblia, né? É o profeta que essa semana eu estudei um pouco mais sobre ele, né? E que ele é como se fosse um anônimo, né? Como eu, como você, né? Ele é um profeta que não realizou grandes feitos, né? Ele viveu numa época muito difícil. Ele não é citado em nenhum outro livro do Antigo Testamento e também não é citado no Novo Testamento, né? Mas não deixa de ter grande expressividade e nos dar uma lição, né? E é isso que é importante, a gente aprender com as lições da Bíblia, né? E é isso que eu sempre busco. Para falar um pouquinho sobre o câncer, né? Nos últimos 15 dias eu tive notícias que não foram muito boas, né? Mas eu confio em Deus, vai dar tudo certo, né? Outubro, pela segunda vez consecutiva, tem sido um mês que as notícias, né, não são como eu queria, né? Há um ano atrás eu descobri que eu tinha câncer, agora eu descobri mais uma metástase, né? Vou passar por outra cirurgia e assim como o Abacuque, né? Por mais que eu sinta alguns momentos de angústia, de aflição, eu não perco a minha fé, né? Só que aconteceu algo até inusitado essa semana, né? Eu faço tudo de óculos, eu evito tirar óculos. O óculos faz parte de mim mesmo porque eu não enxergo muito bem sem óculos. E eu tomo banho de óculos, a louca. Eu sei o que me deu na cabeça, né? Tirei o óculos pra escovar os dentes, né? Eu me vi doente. Eu tô rindo agora, eu tô rindo, mas na hora eu chorei, viu, gente? Eu me vi doente, terminei de escovar os dentes, fui lá e falei assim pro meu filho: filho, a mãe tá doente. Falei, não sobrou um cílio, não sobrou uma sobrancelha. Eu falei, não sobrou nada, vou passar por outra cirurgia, eu tô doente. Meu filho começou a rir e falou: mãe, só agora a senhora descobriu que a senhora tá doente? E claro, né, acabei dando risada. E no outro dia eu já amanheci bem, né? Inclusive eu sigo um evangelista que eu gosto muito dele, não faço ideia em qual igreja ele faz parte, né? Mas ele verdadeiramente é um homem de Deus, chama Fábio Teruel, né? E os 2 últimos dias, eu até tenho mandado para minha irmã que eu falo, gente, ele me conhece, né? Porque na quinta-feira ele ainda, né, na mensagem dele da manhã, ele falou, Deus pede para mim falar com uma pessoa que precisa, né, que a hora que ela recebe uma notícia ruim, ela precisa de um espaço, que é aquela noite, no outro dia ela já tá bem, né? E lógico, é uma mensagem bem complexa, mas eu entendi que eu fazia parte daquela mensagem, porque eu sou exatamente assim. Quando eu recebo, quando o mundo cai assim na minha cabeça, ou quando eu recebo alguma notícia ruim, alguma coisa que me deixa triste, né? Me causa tristeza, angústia, aflição, eu realmente eu preciso da noite, né? Eu preciso do espaço entre aquele dia e a noite para que no dia seguinte eu acorde bem. É como se eu refletisse, processasse e conseguisse enxergar que aquilo vai passar, né? Mas eu sempre preciso desse espaço, né? E eu acho que é muito importante a gente se permitir isso, né? Porque a hora que isso acontece, eu quero ficar sozinha, eu não quero conversar, eu preciso conversar comigo, eu preciso ter meu diálogo com Deus, né? E nesse ponto eu me identifiquei muito com Abacuque, né? Eu já tinha lido esse livro há um tempo atrás, nem lembrava mais dele, e essa semana, né, eu acabei voltando nele, fui pesquisar o contexto histórico, né? E os historiadores não sabem muito sobre ele, né? Agora falando da história de Abacuque, o que a gente sabe é que a história se desenrolou por volta dos anos 627 a.C., né? O povo de Deus estava prestes a ser, como que eu vou explicar? Não é capturado, né? Eles voltaram para o cativeiro, né? Eles foram escravizados, né? Pelos babilônios, né? Literalmente os caldeus. E Abacuque, inclusive, né, quando ele vê por todo o sofrimento que o povo de Deus começava a passar, ele questiona Deus, né? Veja bem, ele questiona, ele não perde a fé.
E eis o grande desafio nosso. Quem de nós nunca questionou a Deus? Eu já questionei, né? Quantas vezes eu olhei para Deus, né? E falei, meu Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso, né? Por que tal coisa não deu certo? Por que tu permitistes, por exemplo, que eu passasse por essa situação, se não era para mim, né? Enfim, são coisas que nós, seres humanos, passamos, né? E Abacuque, ele não é citado, ou se é muito pouco citado pelos líderes religiosos, porque ele é uma história que fala da angústia, né? A angústia que Abacuque estava sentindo. Mas a angústia não deixou que ele se afastasse de Deus. Em nenhum momento ele se afastou de Deus. E nem questionou a existência de Deus. Ele questionou o sofrimento. Inclusive, Abacuque morreu sem ver as suas súplicas sendo atendidas. E é isso que a gente tem que entender. Porque hoje se prega muito a religião com a prosperidade. Já falei disso algumas vezes. E nem tudo é prosperidade na vida. A gente tem os momentos de desafio, faz parte do nosso crescimento espiritual. E quem não aceita isso como crescimento espiritual vai sempre voltar para o mesmo lugar. Né? E se você quer crescer, você tem que entender o que aquilo quer te ensinar. Não é se revoltar, é sim questionar, meu Deus, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E Abacuque, nesse sentido, ele quis entender, porque o povo dele estava errando? Tava. O povo de Deus se desviou do caminho de Deus? Se desviou. Só que o povo de Deus estava prestes a ser escravizado por uma nação que era muito pior, né? A Bíblia usa muito a palavra ímpios, e eles eram realmente ímpios, eles eram pessoas com uma cultura totalmente pagã, né? E o povo de Deus foi escravizado exatamente por eles, né? Por pessoas que eram piores que eles. E o questionamento é um questionamento que provavelmente eu faria. Qualquer um de nós faria, assim como a gente faz. O que a gente precisa entender é que o questionamento não pode nos afastar de Deus, né? Isso é muito importante, para que a nossa fé persista, para que a gente entenda que Deus está aqui do ladinho da gente, dentro do nosso coração, ao nosso redor, nos nossos atos, nas nossas atitudes. É aí que está a presença de Deus. E que a presença de Deus não vai nos livrar de passar por momentos difíceis, mas vai nos dar força para caminhar durante esses períodos e ver que lá na frente existe um futuro. Talvez o que eu quero não vai se realizar na minha vida, mas vai se realizar na vida dos meus filhos, dos próximos que virão. Talvez a semente que eu estou plantando hoje, ela vai germinar quando eu não mais estiver aqui. E não tem problema, porque eu plantei o bem, né? E quando eu digo eu, é nós, de uma forma geral, né, como seres humanos. A gente precisa plantar o bem, a gente erra. Ai, como que a gente erra? Meu Deus do céu. Às vezes a gente pensa que tá tomando a decisão certa e não tá, e nem tudo dá para voltar atrás, nem tudo dá para recomeçar. Não existe tantos recomeços assim na vida, né? Existe o recomeço no seu caminho pessoal, mas quando envolve outras pessoas, nem sempre o recomeço é possível e você tem que seguir, né? Muitas vezes com a dúvida, mas você tem que seguir. E Abacuque, ele nos dá o exemplo disso. Ele era um profeta, um homem de Deus, ele acreditava em Deus, ele era correto, ele chamou o povo para que se voltassem aos preceitos e às leis de Deus, viu seu povo ser escravizado e morreu sem ver a libertação. Mas ele não soltou da mão de Deus. Ele não deixou de acreditar em Deus, de pregar o amor e a palavra de Deus. Eu acho que é esse o nosso grande desafio hoje para a gente refletir, né? Que nos momentos difíceis a gente consiga entender que Deus está ali e que algumas coisas a gente tem que passar, que não adianta falar, Deus, afasta de mim esse cálice, né? Até Jesus, antes de ser crucificado, ele roga ao Pai, né? Que se fosse possível, afastasse dele aquilo ali. Não foi. Então a gente precisa olhar a Deus não como um fazedor de favores, né? Mas como um ser superior espiritual, um pai, né? Que olha e cuida de nós e que nos vê sempre melhor do que nós somos. E Deus enxerga aquilo que a gente ainda pode ser. E é nisso que a gente tem que acreditar, que eu posso ser sempre um ser humano melhor, que eu posso sempre fazer melhor. Então a gente tem que acreditar que tudo é possível, que algumas coisas a gente vai ter que passar, mas que sempre vai existir o dia de amanhã e que existe algo que a gente pode sempre ter e dar. E Abacuque significa abraçar.
E é uma coisa que eu acho muito simbólico. Eu sou uma pessoa que não gosta de beijo, mas eu gosto de abraço. Né? Eu gosto muito de abraço. Eu acho que o abraço ele diz muito, né? O abraço é um momento em que a gente pode tocar a energia da pessoa e doar um pouco da nossa energia. E isso é muito bom, né? E Abacuque significa exatamente abraçar. Então, assim, a história de Abacuque, como eu disse, ela é pequena, são 3 páginas da Bíblia, né? Mas é uma história que quando você senta para apreciá-la, para entendê-la, ela tem uma grande história, uma grande lição de vida. E é isso, gente, que a gente abraça as pessoas que a gente ama, que a gente possa sempre dar um sorriso, né? E acreditar que tem sempre o dia de amanhã e que tudo pode ser melhor. E que a gente possa se enxergar sempre aquilo que a gente ainda pode ser melhor, né? Que a gente possa se olhar lá na frente e falar, eu posso ser um ser humano melhor. Se eu mudar a minha atitude hoje, o amanhã vai ser diferente. E entender que a gente passa por angústias. Tem momentos angustiantes, tem dias angustiantes. Mas uma coisa é a gente viver a angústia. Outra coisa é a gente duvidar de Deus. Não duvide em nenhum momento. Não importa se você está angustiado, ansioso, aflito, entenda. Deus está com você. E se Ele permite que você está passando por aquilo, é porque Ele quer te ensinar algo. E isso vai fazer de você um ser humano melhor. Beijo no coração, muita fé em Deus e um grande abraço.